Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, você conhece essa plataforma aqui? Você já ouviu falar dela? Pois bem, se você conhece, dá uma passada aqui e me segue se você curte o nicho de games, tá? E talvez na hora que você esteja vendo esse vídeo aqui, se você está vendo bem na hora que lançou, eu esteja aqui ao vivo, jogando um pouquinho e tudo mais. Então dá uma passada aí e Marcos, que plataforma é essa que eu não conheço? Então não posso nem falar o nome dela. Mas enfim... talvez dê pra você ler o link dela aí, tá? Olha só, a que ponto eu chego. Daí você coloca aqui Marcos Eduardo Live e você vai me encontrar. Beleza? Mas infelizmente não posso citar o nome dela, mas se você conhece, dá um pulo aí pra gente trocar uma ideia. Então vamos lá, pessoal, vamos aí ao que tá acontecendo no mercado pra gente encerrar essa sexta furiosa aqui. Então vamos lá, deixa eu ver se eu acerto o botão. Acertei aqui, esse aqui que troca de tela. A bolha do Bitcoin é absurda. Mano, é pra dar risada desses caras aqui, pelo amor de Deus. Daí o cara, ele tem uma pose e tal, um cargo importante e tudo. Tem umas formações universitárias aí, graduação, pós-graduação, né? E daí o cara acaba ganhando um pouco de relevância no mercado. E daí o que ele fala, tem muita gente que acredita. Ah, vamos lá, não tem problema não. A gente fala, a gente expõe, né? Apesar do aumento na popularidade do Bitcoin, ainda existem aqueles que não se renderam à criptomoeda. Uma dessas é o Peter Schiff, entusiasta do ouro e duro crítico do Bitcoin. Sempre que o Bitcoin dispara, Schiff tece comentários ácidos no Twitter sobre o mercado de criptomoedas. Desta vez, o empresário disse que todo tipo de besteira é dito para manter uma bolha, contudo as besteiras ditas para manter a bolha do Bitcoin são absurdas. Vamos lá, pessoal. Ó, Bitcoin é uma moeda descentralizada, ou seja, não tem alguém que fabrique, alguém que controle. Hoje você vê os governos, os estados, né, de uma certa forma, estados que eu falo, tipo, cada país considerando como um estado, enfim, o estado ele fabrica o seu próprio dinheiro. Então toda vez que tem uma crise ou uma sombra de crise, você vê o Estado fabricando dinheiro infinitamente. Por que é que cargas d'água o Estado ele pode fabricar dinheiro e uma pessoa comum não pode? Então eu não vejo o menor sentido nisso. Mas enfim, seria estranho todo mundo fabricando seu próprio dinheiro, mas eu não vejo por que não. E o que as pessoas quiserem considerar como dinheiro, elas consideram. As pessoas têm que ser livres para fazer o que quer. Eu acho tão absurdo, toda vez que tem um tipo de decisão que a pessoa é obrigada a fazer isso, obrigada a fazer isso, eu realmente fico... Não dá um sentimento tão ruim. Igual essa história aí da imunização, a picadinha de abelha que vão dar nas pessoas. Meu, tem gente que fala assim, você é contra. Não sou contra. Não sou contra a pessoa querer se imunizar, ela acredita que o negócio funciona e tudo. Ela não viu nenhuma literatura ela não viu nenhuma literatura, nenhum artigo científico, nada que vá contra aquilo, então ela vai acreditar mesmo. Eu não sou contra. O que eu sou contra é obrigar alguém a fazer isso, obrigar alguém a dar no filho dele. Não, entende? Enfim. E quando se trata da moeda estatal, ele está fazendo o máximo possível para tentar obrigar as pessoas a continuar usando a moeda. Tanto é que começa a colocar um monte de proibições. Lá na Índia, como foi? Não proibiu o Bitcoin, mas proibiu os bancos de aceitar a abertura de conta de empresas que trabalham com Bitcoin. Então assim, proibir não proibiu, né? Não, ele não traiu, ele só fez tal coisa com aquela mulher. Ele não traiu a esposa, ele só... Gente, não existe quase virgem, não existe quase fiel. Ou a pessoa é uma coisa ou é outra, né? Então, de fato, eles estão tentando impedir o avanço do Bitcoin. Aqui no Brasil, por exemplo, Bitcoin não é proibido. Não é. Mas o que a corretora tem que fazer? Tem que repassar os dados de todos os clientes que estão usando Bitcoin. Mas peraí. O cara ele usou R$5 em Bitcoin, por que você quer que manda para a Receita Federal? É porque Bitcoin é muito perigoso! Não faz sentido, né? Realmente não faz sentido. Então, o Bitcoin ele representa sim a liberdade estatal e é normal que muita gente vai chorar, vai espernear, vai gritar.
Ah, mas e agora que o Bitcoin, e se o Bitcoin cair, Marcos? Quero ver se... Cara, tô com esse mesmo assunto. Eu tô repetindo essa mesma coisa. De 2017 até hoje. 2017 foi um período de alta. Eu tava dizendo isso. 2018, inclusive 2017 eu era piramideiro, né? 2018 foi período de baixa, eu tava repetindo isso. 2019 foi período de lateralização, eu tava dizendo isso. 2020 subiu um pouquinho, desceu, tava dizendo a mesma coisa. 2021 também tô dizendo. Então, rapaz, eu fico inconformado com esse pessoal aqui que quer fazer dos outros um verdadeiro gado, uma massa de manobra. Bitcoin já é maior que Facebook em valor de mercado. Facebook, Tesla, Google e várias outras empresas. Claro que Bitcoin não é uma empresa, é uma tecnologia. Inclusive, no vídeo de análise eu falei isso hoje, que foi a análise lá do pessoal da CoinTrade. Mas ainda assim é interessante, né? As empresas já estão sendo superadas pela moeda. Consumo de energia usado na mineração de Bitcoin aumenta 42% em 2020. E ainda tem gente que fala assim, minerar Bitcoin não compensa, peraí. Então essa galera que tá entrando no mercado, eles estão entrando e perdendo dinheiro? Sério? Minerar Bitcoin não compensa. Ah tá, então esse pessoal tá gastando com energia elétrica, às vezes com funcionário, com equipamento e tudo, pra perder dinheiro. Interessante mesmo isso. Claro que a gente tem que entender que, quando se trata de mineração, depende de vários aspectos. Por exemplo, a China aumentou em 5 vezes o frete para entrega no Brasil. Então, comprar mercadoria de lá, até certo ponto, talvez se torne inviável. A energia elétrica no Brasil é cara pra caramba. Aqui, a maior parte do país é quente. Né? Mão de obra aqui é caro. Então, se você vai contratar alguém e você não registra, você se lasca. O cara vai lá e te processa. Tem até um caso de um amigo meu, ele é dentista. Ele foi uma moça na porta dele pedir emprego. Ele não tinha... ele simplesmente falou assim, eu não tenho como registrar ninguém aqui. Não tem problema. Ele falou, não, tá bom, então você vai me ajudar e eu vou te ajudar. O que aconteceu? Processou o cara. Peraí, não foi você que foi... São as leis do Brasil, pessoal. São as leis do Brasil. Imposto. Burocracia. Então não tem como você minerar Bitcoin aqui no Brasil. Se você não faz umas gambiarrinhas aqui, outras ali, energia elétrica, o preço. Não tem como. Mas, por exemplo, o cara que não tá gastando com frete e tá lá na China, na região que é fria, então você não precisa de refrigeração específica. Você só tem aquele exaustão, né? Que é só pra jogar o ar quente pra fora. Você não precisa de ar-condicionado, nem nada específico. Aí já é uma outra história. Corrida de alta do Bitcoin pode acabar se as instituições quebrarem, especula o executivo da Komodo. Famoso por sua volatilidade, o preço do Bitcoin oscila constantemente tanto para cima quanto para baixo, embora tenha se recuperado rapidamente da queda induzida pela... de 2020, atingindo níveis recorde. Isso não significa que o ativo seja a prova de balas contra um evento semelhante no futuro. O diretor de desenvolvimento de negócios da plataforma de rede inteligente Komodo, Jason Brown, recentemente ponderou sobre o que poderia causar outra queda de preço estilo a patati patatá. Abre aspas. Eu acho que esse cenário é improvável, dada a tendência atual de alta na adoção institucional, disse Brown ao Cointelegraph. Por outro lado, não poderíamos ter previsto que o patati patatá teria causado uma queda abrupta e o mercado em baixa de curto prazo, seguido pela subsequente corrida de alta que começou em março/abril. Então, basicamente o que ele está falando é que o Bitcoin pode parar de subir se o mundo tiver outro piripaque aí. É basicamente isso que ele está acreditando. Porque o Bitcoin está sendo impulsionado pela entrada das empresas nesse nicho e, ao mesmo tempo, o Bitcoin... as empresas estão... Muitas estão comprando sem declarar que estão comprando, como, por exemplo, o caso da Visa. Vou trazer uma notícia aqui para vocês.
um vídeo só falando sobre isso, que a Visa ela tá entrando no negócio, só que assim, de uma maneira que ela tem a desculpa perfeita para comprar Bitcoin, mas ela não tá oficialmente declarando isso pro mercado. Vocês vão ver, aguardem esse vídeo aí. Então assim, pessoal, eu penso justamente o contrário, tá? O cara é especialista, beleza, eu respeito, mas não é porque o cara é especialista que ele tá sempre certo. Eu acredito que se a gente tiver uma crise, pior ainda, ó, agora sim vai ter que todo mundo ficar dentro de casa. Pô, Netflix estourou, rapaz. PayPal tá nas nuvens. Empresas, sites para conteúdo adulto, né, das atrizes da arte de namorar sem roupas. Então, isso daí tá estourando. PayPal trabalha com criptomoedas. Esses sites aí do Patati Patata também trabalham com criptomoedas. E justamente esses sites são o que estão avançando. Pense se, por exemplo, o Netflix da vida não entra no Bitcoin, nas criptos e aceita como meio de pagamento. Parceiro, eu penso que tá muito mal estruturado esse argumentário aqui. Mas tá bom. A ascensão das criptomoedas Bitcoin define o terreno, mas altcoins podem se tornar independentes. Realmente tomara que se torne, né? Exatamente um mês atrás, o Bitcoin estava oscilando em torno dos 18.700, com muitos analistas debatendo se o principal ativo seria capaz de sustentar seu impulso de alta e cruzar seu valor mais alto de todos os tempos, perto dos 20 mil dólares. Bem como as coisas mudaram rapidamente desde então, porque em um período de apenas 30 dias o Bitcoin foi repentinamente escalando para novas ATHs, que são isso daqui é o significado da alta histórica, tá? Esse ATH. Ultrapassando até mesmo a barreira dos 41 mil dólares. Ao longo dos últimos 7 dias, o Bitcoin exibiu um crescimento substancial de cerca de 41%, com o ativo digital aparentemente abrindo novos caminhos a cada dia que passa. No entanto, isso fez com que os investidores ficassem cada vez mais nervosos, uma vez que muitos recebem imediatamente flashbacks da quebra de 2018, que resultou a quebra total da maioria das criptomoedas em questão de dias. Nesse sentido, o contribuidor do Cointelegraph Markets, Michael Van Pope, acredita que, embora 2020 tenha sido um ano incrível para a criptomoeda, todos deveriam se preparar para a correção saudável, um futuro próximo. Dito isso, para muitos, isso pode servir como uma oportunidade como nenhuma outra, porque há uma população crescente de entusiastas de criptomoedas que agora querem uma parte da ação, e não apenas Bitcoin. Sobre o assunto, Van de Poppe opinou: quanto mais alto o Bitcoin vai, mais dinheiro entra no mercado e mais dinheiro pode fluir para as altcoins. E a ideia, necessariamente, pessoal, que conforme a coisa toda vai evoluindo, é que as altcoins elas venham a ficar cada vez mais independentes do Bitcoin. Em 2017 a gente tinha isso que era muito cravado. Bitcoin ele subia 10%, as altcoins elas subiam 9%. Bitcoin caía 10%, as altcoins caíam 15%. Era assim um movimento muito reto. E sem contar, na metade de 2017, por exemplo, o Bitcoin ele subia lá na gringa. Quando você ia olhar aqui no Brasil, dava tempo de você ir tomar um cafezinho, fazia sua compra, pum, Bitcoin subia e você vendia. Só para você ter ideia de como que tava a coisa. Isso pro mês de 2017, né? Depois pro fim já começou a ficar tudo equiparado. Mas então só para você ter ideia, conforme o tempo vai passando, as movimentações elas vão começando a se descolar. E as moedas, as criptos, sem ser o Bitcoin, que eram bebezinhas, começam a andar com as suas próprias pernas. Eu penso que nunca haverá um descolamento total Bitcoin e alguma altcoin. Porque necessariamente não existe nem descolamento total do Bitcoin referente ao dólar, euro, real. Então as finanças a nível mundial estão totalmente interligadas. Quanto mais Bitcoin com altcoin. Então essa ligação ela nunca vai se romper, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ainda assim ela vai haverá independência, mas ela
mas ela não vai sumir, né? Essa relação ela nunca vai sumir. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.